Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da NEC. Estou aqui assumindo esse lugar de novo, tomando esse lugar que não é meu, invadindo por alguns momentos. Em breve o Marcelo estará de volta. E hoje estou aqui com uma convidada super especial, que já veio nesse podcast com o Marcelo, mas ela nunca tinha vindo no episódio comigo. Então eu decidi trazer essa pessoa maravilhosa, que é uma grande referência para mim em liderança, que foi uma liderança minha, que é uma amiga próxima, que é uma pessoa que eu compartilho, e que a gente também, apesar de ser muito próximos, temos muitas divergências de pensamentos, que faz com que a gente cresça. Então acho que esse episódio também vai ser muito rico. E hoje a gente vai falar sobre geração Z no mercado de trabalho. Mas se você é na geração Z, fique tranquilo, vai ser muito bom para você estar aqui e pegar alguns insights. Se você quiser, assim como eu também, né, talvez tentar amansar o seu coração sobre a geração Z, né, que a gente às vezes tem um coração duro com eles. Pode ser também. Então, muito bem-vinda, Thaís, a mais um episódio do podcast. Quem não te conhece ou não assistiu seu episódio, se apresenta para as pessoas. Obrigada. Muita satisfação mais uma vez estar aqui, Luana. Eu não sei também quem está assistindo a isso, então acho que vale a pena eu fazer uma audiodescrição, né? Eu sou uma mulher na faixa dos 40 anos, cabelos enrolados mais ou menos até o ombro, grisalho, estou vestindo uma blusa preta e muito bom estar aqui de novo, para falar desse assunto que eu não sei se eu domino tanto, mas vamos lá, vamos falar o que que a gente acha. A gente domina no sentido de trabalhar e de viver isso todo dia e trabalhar com várias gerações, né? É isso. Hoje na minha equipe eu tenho, acho que gente de todas as gerações. Até os não, até a geração X, baby boomers, acho que o Nicolino vai ficar chateado comigo. Então vamos lá, vamos ver quem são essas É, gerações, né, porque também tem isso, né, agora tá tudo classificado e aí a gente precisa entender se essa hum, classificação faz sentido, não faz, por que que faz e como que a gente trabalha essas relações intergeracionais. Mas obrigada é pelo isso. convite de estar aqui. Nós somos uma relação intergeracional, Sim, olha só, e nos damos muito bem. claro. Bom, vou explicar para quem não sabe as gerações, só para o pessoal ficar claro, para quem não conhece as divisões. Então a gente tem os baby boomers, que vieram ali mais ou menos próximo à Segunda Guerra Mundial, depois Segunda Guerra, né, ali início da Segunda Guerra, enfim. Então são baby boomers, 1940. E aí depois a gente tem a geração X, ali de 1960, que 1960 e pouco, né, 66, veio a geração X. E aí a gente tem os millennials, que é a geração Y, que veio ali pouquinho depois de 1980. Então a gente tem os milênios, os famosos milênios. E aí a gente tem ali 1997, 98, que é o marco ali do advento da internet e afins. Então, que é a geração Z, que é a que a gente vai tratar aqui. E agora, em 2012, ali, com mais um avanço, acho que das redes sociais, principalmente das redes sociais, né? Nessa fase. Nem parece 2012, né? Parece que faz 300 anos. Que é a geração alfa, né? Então, a geração Z é a geração que veio só que já nasceu no mundo Nativo digital. são os nativos digitais. Eles já nasceram no mundo na internet, já tendo acesso e vivendo. E a geração alfa é uma geração que nasceu já. Com o celular na mão, né. É uma geração tensa, essa geração tensa. Mas é a realidade posta, né? E e a gente queria falar um pouco sobre esse como que a geração Z se comporta no mercado de trabalho, né, quais são os valores delas no trabalho, e a gente estava falando um pouco daqui antes, né, eh, e eu falei: "Eu não sei se tem os valores de trabalho, né, se existe uma visão de valor em relação ao trabalho". Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu penso o seguinte, os seres humanos não estão dando conta, das mudanças culturais que estão acontecendo com a velocidade de como a sociedade está mudando, né. Então, tem essa fala de que, por exemplo, a sociedade que viveu a revolução industrial, a revolução agrícola, né, a sociedade que viveu realmente o impacto da revolução agrícola não foi a mesma que fez a revolução agrícola. Depois a revolução industrial. Então as pessoas tinham tempo para acomodar as mudanças culturais e sociais. Hoje não tem mais tempo. E eu acho que talvez seja esse o principal choque intergeracional.
Sim. E aí a gente não consegue se adaptar a uma nova realidade e a gente critica, porque isso afeta diretamente a nossa forma de estar no mundo. E bem na verdade, todas as gerações têm suas elegâncias Sim. e seus problemas. E eu acho que o principal conflito intergeracional é porque a gente está consolidando nossa forma de estar no mundo e já vendo uma outra forma de outros grupos de estarem no mundo. A gente não dá conta, porque a gente tem que mudar uma coisa que a gente não consegue mudar, porque a gente não se forjou, Nem terminou de de não, de não de terminou nem de dar forma, fazer. É e a gente verdade, já faz está sentido. mudando. Então eu acho que a crítica talvez venha mais por conta disso. E aí a gente está ainda organizando o nosso modelo e já está vivendo uma nova realidade. Então eu acho que essa coisa de não tem valores no trabalho, por exemplo, essa frase, essa assertiva, talvez esteja mais nesse lugar. Eu acho que tem valores, no sentido de que valor é aquilo que a gente trata como importante. Então eu acho Sim, que eles têm valores sim, nesse sentido do que eles eu acho que não tem é um olhar, porque tem até uma pesquisadora, né, que tem um livro super famoso sobre o avanço das gerações, agora eu não estou me lembrando o nome dela, mas ela fez esse estudo e ela identificou que a maior diferença entre as gerações passadas, né, da X para trás e da geração agora da Z, da Alpha, porque a Millennium tá uma geração bem transitória ali no meio, é a diferença de que lá atrás a gente vivia muito para um coletivo. E as gerações, agora, elas são uma geração mais individual. Então as gerações foram ficando mais individualistas na medida que elas iam, avançando e se organizando enquanto sociedade, né. Ela traz isso como um ponto muito marcante com o avanço da tecnologia. sim, Então total. quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas tendem a ir para um lugar, eh, Mas a gente é individual, assim. forjado, né, pelo É, modelo tecnológico, que eu acho que traz muitos benefícios, mas traz muitos efeitos colaterais, do sim, ponto de vista da socialização sim, do comportamento. Então, sim, a gente vem de uma jornada que se torna muito individualizada, forjada no processo de sucesso individual, sim. né, e os modelos urbanos, né, hoje quando a gente fala da tua jornada profissional, é sempre o que eu fiz, o que eu sou, qual o meu O que destaque, que onde eu está o meu quero. currículo, quanto eu ganho, qual é o meu lucro, né, é muito individualizado. E o mundo está sinalizando para a gente que os processos colaborativos e regenerativos são fundamentais para a permanência da espécie no planeta. Sim, Né. Então, há um conflito, sempre houve um conflito de valores, né, o ser humano ele está nas suas jornadas, eh, e é importante a gente observar como é que agora tudo isso muito rápido, está mais rápido do que a nossa capacidade de processar, de se assentar e de se desenvolver, mas eu concordo, eu acho que o individualismo é eu ia dizer que era um percalço, mas ele é um desafio para ser refletido por essas é. novas gerações. E eu acho que e aí como que a tecnologia, Colabora. colabora com isso, porque eu Total. acho que, de certa maneira, em muitos pontos, a tecnologia aproximou as pessoas, aproxima, né, eu consigo hoje falar com uma pessoa que está longe, hoje meu irmão mora em outro continente, e eu consigo falar com ele, né, então se aproxima nesse sentido, mas ao mesmo tempo, nos tira desse convívio e da atenção para aquilo que está à nossa volta. Então eu Totalmente. acho que isso faz muita diferença, assim, eu vejo isso principalmente às vezes, até na criação dos filhos, assim, tem um ditado, né, que é um ditado antigo, que vem das gerações bem antigas, que diz que "takes a village to raise a child", né, então, é preciso uma vila inteira, né, toda uma comunidade para criar uma criança. E hoje as pessoas já não têm essa visão. É, o Hoje a parentalidade ela é envolta só do pai e da mãe, às vezes só da mãe. e às vezes do celular, muito tempo ali, É, e né. aí fica só naquele lugar. Então, e isso também vem com essa mudança toda.
E agora, com o advindo da inteligência artificial, né, o quanto que isso vai ser uma nova revolução, como foi a industrial, aí tende a ser essa revolução novamente. E aí essas pessoas que estão ainda se formando, como você falou, ainda se descobrindo, como que elas vão, será que elas vão conseguir se formar? Ou será que elas vão estar constantemente nessa mudança? Eu acho que isso é uma discussão sociológica muito profunda, né, que a gente está vivendo, a gente está sentindo permear a nossa pele todo dia, né? E como é que isso se reverte para o trabalho, que tem a ver com a sua primeira pergunta? Eh, Aí tem uma coisa interessante que eu acho que os negócios, as empresas, elas vão ter que ser ambientes capazes de um dinamismo muito grande para que os processos, os serviços e os produtos possam alcançar resultados. A gente tem, na minha opinião, um potencial do ambiente de trabalho ser um ambiente muito conflituoso, por conta da diversidade. Né, hoje, ao mesmo tempo que você tem gente com 18 anos, às vezes até um jovem aprendiz, 14, 18, 20 e poucos, chegando no trabalho, você também está convivendo com com profissionais que com 70 anos estão super produtivos, Sim. né. Então, são muitas gerações acontecendo ali no meio, e gerações essas forjadas por essa mudança cultural. Então, como é que as empresas vão dar conta disso, né? E aí me traz uma reflexão que eu já tenho tido há algum tempo. eh, as empresas têm seus valores e elas esperam que os profissionais que entrem nas empresas sigam os valores das empresas. Compartilhem desses valores, né? Na verdade, compartilhem é mais novo. Mas Ah, é? sempre foi seguir, né, esses são os nossos valores, a gente quer que vocês sejam introjetados nesse valor, tipo, chega aqui, pluft, né, que a gente vai aplicar uma dose desse valor. Hum. E aí é esse o ponto. Eu acho que não é mais sobre isso, é sobre uma construção compartilhada de valores, porque é um ambiente onde se produz. E quem produz? São essas pessoas. Mas é que eu tenho uma visão de que eu acho que tudo muda numa base que não muda. Eu acho que existe uma base, e aí de princípios, de fundamentos, que diz respeito à vida humana, à nossa estada aqui, né, a nossa existência, e essa base ela não muda, e eu não acho que ela deveria mudar. Porque eu acho que é isso que nos dá um chão firme para pisar, eu acho que é Gostei, ó. isso que então assim, eu acho que muitas coisas podem mudar e vão mudar e devem mudar, né. Eh, por exemplo, eu acho que a geração lá de trás não tinha uma preocupação com o meio ambiente, porque eles também viviam em outro cenário, em outro momento, talvez até um momento muito E mais o impacto era abundante. outro, é. É. Então assim, eu acho que sim, a nossa forma de tratar e lidar e ver o meio ambiente precisa ser diferente, mas isso vem de um valor, né, que é o cuidado, que é a atenção com que eu falei, com o meio, com a volta, que isso não pode mudar. Então eu acho que, e aí eu acho que essa geração que vem, por ter essa transição e muitas mudanças muito rápido, querem mudar tudo. E eu acho que o problema é esse, porque eu acho que não tem que mudar tudo, eu acho que determinadas coisas não podem mudar, eu acho que o respeito pelo outro não pode mudar, eu acho que isso que eu falei do valor do trabalho, no sentido do trabalho ser algo que traz valor, e não é porque traz valor, porque para mim é bom, ou para mim e aí isso que eu falei do individualismo, busca sempre para mim. Não, o trabalho é bom, porque o trabalho é um lugar onde eu estou a serviço de algo, ou de alguém, né. Então, e aí eu acho que isso se perdeu. Então as pessoas estão ali constantemente buscando como que aquilo as serve, porque elas saíram, perderam, o significado e aquilo que é bom no servir ao outro. Então eu não vejo mais valor no servir ao outro, eu não vejo mais importância ou beleza ou significado mesmo de vida em eu me colocar a serviço de outra pessoa, me sacrificar pelo outro. Eu acho que eu não posso me sacrificar pelo outro. Não, se eu tô eu não posso me sacrificar, pensa. Eu não posso me colocar numa posição ruim para o outro.
E eu acho que sim, a gente tem que fazer isso em muitos momentos. Eu acho que é isso que, inclusive, traz valor para nossa vida. E eu acho que isso que essa geração talvez perdeu um pouco, sabe? Talvez, nesse processo de individualismo, né, a coisa esteja pendendo mais para um lado, Sim. onde em outro momento ela não pendia para o indivíduo, ela pendia para a organização, né. E aí é uma organização onde aí eu estou falando de uma forma geral, tá, a gente precisa compreender esses processos não só dentro da nossa casa ou dentro da nossa empresa ou dentro da nossa organização, a gente precisa pensar na sociedade como um todo. Então, eu venho de uma geração onde se fazia para a construção dessa instituição. Onde estava as minhas necessidades, o meu ponto de vista? Não era visto. E talvez agora haja uma sobrecarga para o outro lado, né, pensa na gangorra. Que é natural, né, a gente sai de um extremo e que É, acaba navegando para o outro extremo antes de encontrar o caminho do meio, né. então eu penso que, assim, nunca foi tão importante o ganha, 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 ganha. Como é que a gente constrói eu entendo que você fala de determinados valores, eles não podem se perder, a ética, o respeito, o cuidado, a relação de comunidade, mas também, por exemplo, hoje a geração Z, enquanto as gerações anteriores, por exemplo, produtividade estava ligado a bater ponto, a estar aqui, É. a chegar no horário e sair no horário, isso ainda tem muito, mas essa geração Z está focada no que ela entrega, independente do horário. Isso é maravilhoso, isso eu faço parte da geração Z, isso eu compartilho. Então eu acho que a gente vive um período Sim. Sim, de grandes negociações de valores, de grandes negociações de lugar, portanto, um conflito permanente. É um problema? Claro que não. Conflito é bem-vindo, depende de como você trata. sim. Então eu percebo, assim, que tem algumas coisas nos ambientes corporativos, institucionais, que você pode e deve trazer um valor, inclusive farol, porque as pessoas também precisam de referência, Sim. mas também um espaço amplo o suficiente para aquela diversidade acontecer, um valor amplo o suficiente para aqueles conflitos acontecerem e serem celebrados e poderem ser eh, trabalhados, né. Então eu acho que é um pouco isso. Como é que eu consigo me enxergar dentro dos valores daquela organização e você também, e a outra pessoa também, É, e o outro também, né. sim. E algumas coisas vão ter que ser forjadas, porque as pessoas também, elas não estão dentro da casa delas, né, elas não saíram do colo da mãe e do pai, muitas vezes mimados, ou muitas vezes dirigidas pelo algoritmo, que o algoritmo entrega só o que elas querem. E aí eu vivo na Aí minha elas bolha, né. acham que o mundo É vai aquilo, é entregar aquilo. também só o que elas querem. É, sim. Não é, não é, mas tem outras coisas aí, né, flexibilidade, outras coisas que não estavam nas gerações anteriores e essa geração Z demanda. Eu acho que tem pontos que ela traz que são disruptivos, são importantes, tipo isso que você falou da entrega, da flexibilidade, que eu acho que é muito característico com o que eu falei da IA, né, à medida que eu ganho uma possibilidade de entrega maior, em menos tempo, por que que eu vou medir minha produtividade pelo tempo, né, e não pela entrega? Eu tenho que medir pela entrega, pelo valor daquilo que eu estou entregando. E eu acho até que em alguma medida isso já era assim, mas é isso, né, na minha equipe eu tenho a minha equipe de projeto, eu tenho uma pessoa que tem 70 e poucos anos, então é uma pessoa da geração até acho que antes da sua, e eu tenho uma pessoa que acabou de se formar, que é uma geração Z, né, que está entrando agora, e eu tenho outras pessoas ali no meio, né. Tenho millennials, tenho então assim, e eu sempre falo isso, o quanto que é legal a gente poder pegar e aprender com a pessoa que está desde lá de trás, porque tem uma experiência muito vasta, e também ele traz o quanto que é legal ele observar e ver as pessoas novas, né, e o que que elas trazem para a mesa e como que trazem. E aí ele vai também se desenvolvendo com isso. Então Mas isso o é desafio disso é sair do discurso e colocar na prática. E eu acho que esse é um dos grandes desafios do ambiente de trabalho. E aí, na minha visão, cabe à empresa
provocar situações objetivas para que essa troca intergeracional aconteça. Nem sempre, perdão, salva de conflito, Sim. né, mas mediada, porque quando você media, você consegue trazer pontos de vista diferentes. Então vai conseguir criar um ambiente onde a pessoa de 70 anos vai conseguir, trazer o seu valor para o lugar, e quando você inverter a perspectiva, isso tem muito a ver com uma liderança horizontal, né, quando é uma liderança também circunstancial, né, quando você tem a história dos gansos, né, quando você tem um bando de gansos voando, você tem idades diferentes, mas como é que eles se organizam, né, nesse voo de uma forma real? E aí eles mudam a liderança. Porque vai ter algum assunto que a liderança de 20 anos, a pessoa de 20 anos, ela vai ter liderança de verdade. E vai ter assunto que a pessoa de 70 anos vai ter liderança de verdade, Sim. né? E cabe a esse ambiente proporcionar esse ahá, esses insights, com- onde as pessoas vão falar: caramba, faz sentido estar aqui. Mas eu acho que isso precisa ser provocado de uma maneira real. Tem que tangibilizar isso. Eu acho que a gente traz isso no dia a dia, né. Quando você vive isso, né, e você quer isso, porque na NEC a gente quer isso, a gente incentiva pessoas mais velhas a não saírem, estarem ali, né, e acompanhar essa jornada, porque o avanço da tecnologia, né, uma vez eu vi uma palestra da diretora de marketing da Netflix, e ela fala, né, a inovação é 90%, 97% familiaridade e 3% só inovação. Então, na verdade, aquilo que a gente busca de inovação, ele precisa ser muito mais familiar ao que estava antes, e aí mudou um pouquinho, mas te lembra aquele lugar. É. E hoje muitas tecnologias que vêm surgindo te fazem voltar para determinadas coisas que eram importantes, né. Igual a moda, né? A moda é assim Exatamente. também. A moda, inclusive, é o vintage, é vintage. Então, assim, a gente vem também, eu acho que um pouco disso, assim, ao mesmo tempo que a gente quer avançar muito, eh, fica com aquela coisa de voltar lá atrás e resgatar determinadas coisas. Então eu acho que, essa geração, para mim, o desafio dela é um pouco do que você falou no início, talvez se formar na medida que como que ela se estrutura, sendo que ela está numa constante mudança, É. né. Como que eles vão se estruturar enquanto pessoas, aonde que eles vão se definir, eh, não que a gente chegue numa definição única, né, na vida, mas assim, isso, assim, como que eu vou me estruturar e me definir daqui para frente, porque eu acho que isso é um lugar que permeia isso que eu falei lá atrás, que é de escolher a base que não muda. O que que não muda? E nada mais interessante e de oportunidade de crescimento do que você furar a bolha, mas dói. Furar a bolha dói muito, né? É. E mas assim, se a gente conseguir ajudar essas pessoas da geração Z a furar essa bolha com dor e colo, né, porque, na hora que a bolha fura e que você lida com um ambiente que não é o teu ambiente de zona de conforto, dói, mas você cresce. E se você faz isso de uma maneira minimamente estruturada, você consegue tirar os seus próprios insights, né, porque ninguém quer prato feito, Lua. Todo mundo quer servir seu prato, e é justo, né, as pessoas querem, colocar o quanto que elas querem nesse prato de comida. E nada melhor do que as relações sociais para que as pessoas gerem suas próprias conclusões e seus insights. Então, interagir nesses lugares. Claro que as pessoas mais velhas, elas têm mais maturidade para esse processo, mas elas também têm mais bloqueio, elas têm É. menos flexibilidade. Pegando a sua analogia do prato, eu acho que essa geração, eles querem o prato feito que eles definem como que vai ser, mas eles também não querem montar. Eles querem que seja entregue a eles. Pode ser, mas eles vão precisar saber que na vida real eles vão precisar montar, É. né. E aí, cabe a gente a empurrar um pouquinho e falar: "Vamos lá, é Hum. sobre isso", mas vai demandar da empresa tempo, né, porque tem um processo educacional aí, e
E a diversidade né, hoje as empresas falam, todos os ambientes falam muito de diversidade. É muito legal, mas é muito difícil. Não é fácil trabalhar com diversidade. As pessoas, no fundo, elas querem só se conectar com aquilo que fala igual a elas, pensa igual a elas. As pessoas buscam isso. Se você não fizer um movimento, que é isso, de romper a bolha ativo, intencional, sabendo que na diversidade é onde se prolifera as melhores ideias, né? Senão a gente fica só reproduzindo mais do mesmo. Então, assim, é à medida que a gente traz novas coisas que a gente permite com que coisas Aconteçam. É aconteçam, só né? a gente olhar para a natureza, É, né? Você olha para uma exatamente. floresta, ela não é uma monocultura, não é a É. mesma espécie. Na E é, verdade, monoculturas tendem a morrer muito rápido, né? é, Porque elas não têm nem capacidade, não têm força não tem de. resiliência para É, lidar com o problema. Então, sim, são as soluções baseadas na natureza, né? Que agora está se falando bastante. Então, a gente olha ao redor e fala. E aí é isso, né, a gente vai ter ali muito tempo de choque, muito tempo de adaptação, e eu acho que a gente não tem outra saída, essa é a tendência. As é. coisas acontecendo muito rápido, de repente, antes gerações que levavam 30 anos, 40 anos para se mudar de uma geração para outra, hoje em 10 anos você está mudando de geração, Ah, eu acho que daqui a pouco é 5 anos. 5 anos. e mais tempo no mercado de trabalho. Então eu acho que a gente precisa pegar nossa caixinha de ferramenta e ampliar as nossas ferramentas, Sim. né. Eu, por exemplo, eu brinco lá no trabalho, o pessoal eu amo os estagiários, eles até brincam: a Thaís gosta mais dos estagiários do que qualquer". Eu amo os estagiários, porque, eh, eles trazem muito vigor e também, às vezes, dependendo de como a gente valoriza a chegada, espaço para se ganhar uma nova forma, né. Eu gosto de todo mundo, mas em geral os estagiários sempre foram colocados de lado, tem que seguir o que está aqui. Não, e eu amo, eu acho que assim é uma emergência. Então eles também se sentindo valorizados, eles vão dar o melhor deles e vão talvez estar mais permeados para o que eles ainda não sabem. Sim. Enfim, estamos aí, é um livro em folhas Livro brancas para a aberto. gente desenhar, para a gente escrever. Não tem receita. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por por trazer seus conhecimentos, sempre muito rico. Obrigada a Espero que você. tenha feito sentido e que as pessoas consigam buscar romper a bolha, né, buscar estar em contato com várias gerações, porque é assim que a gente cresce. Às vezes não é legal não, mas muitas É vezes como eu falei, é muito romper a rico, romper né. a bolha sempre dói, né. Sempre dói. Muito obrigada.